Olá, então estamos começando mais um Trocas Autênticas. Sou a Maria Fernanda, estou aqui com a Simone Grivô e a gente vai seguir a nossa sequência de episódios sobre transição profissional. Então, normalmente a gente traz uma pergunta para compartilhar com vocês e aprofundar um pouquinho mais. E hoje, né, a gente trouxe uma pergunta que é para como avaliar se a transição profissional é a melhor decisão. Então, não é uma resposta simples e acho que todas as perguntas que a gente vai trazer aqui, né, Simone, vão ter essa, essa profundidade. Mas essa pergunta que a gente vai trabalhar um pouquinho mais hoje. E a gente vai ter alguns passos, a gente vai dar uns passos antes para conseguir responder a essa pergunta, tá? Então, essa pergunta também nos convida muito a pensar sobre o autoconhecimento e quanto é importante a gente primeiro olhar para dentro, se conhecer, para conseguir realmente fazer uma transição sustentável. Então, como avaliar se a transição profissional é a melhor decisão? Para a gente falar sobre ela, a gente vai trazer mais uma pergunta que é como identificar o real motivo para a transição? E aí eu vou passar para a Simone começar a falar um pouquinho com vocês também sobre esse tema. Oi, Fernanda. Oi para todos. Muito obrigada por mais essa oportunidade da gente falar sobre temas que são tão importantes, né? Que a gente precisa tanto conversar sobre eles e parece que nunca é suficiente, né? A Uhum. gente sempre tem mais coisas para desvendar, para conseguir chegar, né? E essa pergunta, né, de como avaliar se a transição é a melhor decisão, ela é tão gigante, né? E ela necessita de tantas informações, né? Que a gente conversou um pouco antes de chegar nesses tópicos, né? Que tu já adiantou de como identificar o real motivo para aquela transição, né? Eu entendo que isso é primordial, assim, a gente saber o que está causando aquela vontade de fazer a mudança, né? O que está provocando essa vontade, essa insatisfação, geralmente uma insatisfação. Por que que tá me vindo essa vontade de que eu preciso mudar, né? De onde vem isso? Preciso saber que motivo é esse. Porque é bastante comum, assim, a gente ver que se a gente faz comparações com outras situações da vida que não a transição profissional, a gente consegue com facilidade também se dar conta, né? Que às vezes a gente tem, vamos supor, eu estou sentada aqui e começa a me dar um desconforto, quero sair daqui, estou me sentindo mal, não estou bem aqui. Não adianta eu sair porta fora. Eu preciso identificar o que está acontecendo que está me dando essa vontade de sair daqui. Pode ser que seja só fechar a janela e ligar o ar-condicionado. Pronto, resolvi o problema. Pode ser que eu esteja, sei lá, com fome, com sede, vontade de ir no banheiro. Pode ser uma infinidade de coisas que se eu não paro para prestar atenção, identificar que motivo é esse que faz com que eu queira fazer uma mudança, no caso aqui uma mudança profissional, pode ser que eu comece um processo de transição que vai me trazer, às vezes, no mesmo lugar que eu estava. Ou com o mesmo desconforto, às vezes com um desconforto pior ainda do que eu estava. Né? Se eu pegar esse exemplo que eu dei, do tô sentindo esse desconforto aqui, que é bem básico, bem banal. Tô sentindo esse desconforto, quero sair daqui e saio porta fora. Hoje, vou me sentir bem pior lá fora. Tá bem quente lá fora. Então, talvez o desconforto aqui dentro não fosse com calor, fosse com sede, com fome, com vontade de ir no banheiro. Lá fora eu vou ter um desconforto maior ainda, que talvez vá me dificultar encontrar qual o real motivo que me fez levantar da cadeira e querer sair. Então, se a gente consegue, na medida do possível, antes de começar um processo de mudança, já identificar o que está me motivando a querer mudar, eu vou ter melhor condição de avaliar que passos eu tenho que dar, o que eu tenho que fazer, para que lado olhar. E aí, tu falou do autoconhecimento, olhar para si, né? Eu preciso olhar para mim, o que tem de necessidades minhas que me motivam a querer mudar e fazer uma mudança significativa como essa. Às vezes, as pessoas podem continuar no mesmo lugar que elas estão. Se elas conseguem olhar para si, ver o que faz sentido para elas, às vezes são pequenos ajustes
que não precisa fazer, né, o que a gente falou na semana passada das mudanças mais radicais. Às vezes uma mudança sutil é suficiente, ou porque a gente não vai encontrar essa solução daquilo que a gente está buscando, ou porque não precisa fazer uma mudança tão grande, às vezes, para encontrar. Mas para isso a gente precisa identificar qual é o motivo. O que está fazendo com que eu sinta essa vontade de fazer uma mudança? E enquanto tu falava, eu lembrei de uma coisa assim também que é a gente passa muitas horas no nosso trabalho, ou, né, ou no espaço de trabalho, ou quem trabalha remoto, muitas horas dedicada, né? Então, às vezes podem estar acontecendo coisas na nossa vida que é naquele momento do trabalho que a gente está processando, que por isso que é tão importante esse olhar mais profundo sobre essa motivação real, né? Sobre o que está gerando esse desconforto, que eu acho que tu pontuou muito bem com vários exemplos. E eu fiquei pensando nessa referência. A gente passa a maior parte do tempo envolvida com o trabalho, então, muito provavelmente ali onde a gente vai sentir coisas, né, ao longo do dia sobre o que está acontecendo na nossa vida no geral também. Então, acho que é importante ter essa atenção. E eu lembro até quando eu me tornei autônoma, né, até senti a falta de ter, assim, de culpar, sabe? Meu, não tem ninguém, agora não tem ninguém sabe, pra dizer, ah, não, tá, não gosto disso. Ou tá, agora é tudo comigo. Acho que quem passa por esse processo de se tornar autônomo entende um pouco, né, dessa falta de um vínculo ou de uma estrutura que a gente consiga olhar para fora e dizer, ah, não, a questão tá mais aqui, né? E eu não tô desmerecendo nenhum tipo de desconforto, ou que a gente sabe que tem espaços que são realmente tóxicos e difíceis, mas para que a gente possa olhar de uma forma mais ampla, né? O que está acontecendo na minha vida nesse momento? Acho que a gente precisa trazer essa pergunta de uma forma mais ampla para não ficar nesse cuidado que a gente está tendo de falar aqui sobre transições sustentáveis e não ficar nesse pular, né, de um lugarzinho para outro e vivenciando as mesmas questões, né? Não é isso que nós estamos buscando no final das contas, a gente está buscando realmente endereçar aquilo que nós queremos trabalhar, viver, transformar, né? Então, acho que Hum, veio esse ponto também. sim. É importante isso que tu fala em relação a gente identificar o que está acontecendo na nossa vida, né? Porque realmente, se a situação está difícil no ambiente familiar, a hora que a gente está no trabalho, se a gente não trabalha remoto, né? Se a gente sai de casa para trabalhar, pode ser que seja um momento de se distanciar daquele problema e refletir sobre ele. E aí a necessidade de mudança pode ser familiar e não no trabalho, né? Mas às vezes é aquela coisa assim, o sapato está apertando, mas a gente não consegue identificar se é o sapato que está apertando, se é a calça, se é a blusa. É mais ou menos isso, assim. Então, a gente, por isso de novo o autoconhecimento, né? E de novo e sempre, né, Fernando? De novo e Sim. sempre. Não tem como, né? É primeiro o autoconhecimento, é durante o autoconhecimento, é no final o autoconhecimento e para sempre o autoconhecimento. Não quer dizer que a gente vai ficar só olhando para a gente mesmo e não vai fazer, não vai agir, não vai planejar. Não é isso, né? Não é ficar eternamente numa sessão de terapia. A vida Sim. não é uma sessão de terapia, né? Mas a gente tem que ir lá na sessão de terapia, tem que resolver as coisas, tem que olhar para as coisas, refletir nas coisas, voltar para a rua e tratar de Isso. fazer coisas, volta de novo, por isso que a gente faz toda semana, né? E aí volta lá para tratar de outras coisas, né? Eu lembro, tinha tem um livro clássico do yoga que perguntavam, ah, como é que tu sabe se a prática de yoga está funcionando, que é um caminho de autoconhecimento, né? Ele falava, ah, se realmente a tua vida está se transformando de alguma forma. É assim que tu mede, né? Não é pela postura, não é. Eu acho que o autoconhecimento a gente mede, a gente percebe que está acontecendo quando a gente consegue realmente se transformar, senão a gente entra num autocentramento, numa coisa eterna que não vai ir para a vida prática, né? E eu acho que a gente procura trazer esse autoconhecimento na prática, né? É no dia a dia Uhum. que a gente aprende, assim, é muito fácil a gente se retirar da vida, mas levar, né, o que nós aprendemos e percebemos para a nossa vida prática
é essencial, Uhum. assim. Então, de novo, a gente trouxe essa pergunta, né? Como avaliar, né, se a transição é a melhor decisão? A gente vai voltar para a segunda pergunta, que é como identificar o real motivo com esse trabalho, junto com esse trabalho de autoconhecimento, né? E eu consigo ver o que está acontecendo na minha vida, o que está gerando esse desconforto, que está me mobilizando a fazer, a buscar um novo caminho, a querer aprender, sei lá, viver de uma outra forma. Acho que esse é o primeiro ponto que nós conversamos. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa desse ou eu posso passar para o próximo. Não, pode seguir. Depois a gente falou também um pouquinho sobre sonhos e idealizações, assim. Eu sou muito a favor e trabalho muito assim nos meus processos que as pessoas se permitam sonhar, imaginar, né, diferentes realidades. Acho que hoje em dia a gente sofre muito disso, assim, acho que uma das coisas piores que pode acontecer com alguém é a gente perder a nossa capacidade de sonhar e vislumbrar coisas boas, coisas que nós queremos realizar. Mas ao mesmo tempo, eu vejo também que em algumas situações nós idealizamos coisas, mudanças, como vai acontecer, e acabamos criando algumas barreiras para que na prática aconteça mesmo. Ah, tem que ser, então eu quero mudar de um lugar para o outro, tem que ser a casa perfeita, tem que ser o. A gente começa a criar várias condições assim ideais, e a vida prática ela não tem perfeição, ela tem, né, possibilidades, tem erros, tem acertos, então às vezes tentando acertar tudo de primeira, a gente idealiza cenários ou coloca as coisas muito longe de uma capacidade de realização prática que é possível para hoje, né? Então acho que observar isso, né? Observar como estamos lidando com essa imaginação de cenários e de possibilidades para que a gente realmente consiga se mover e não se sinta preso, assim, né? Não se sinta limitado pelo. Sempre tem algum movimento que é possível e, enfim, queria te ouvir um pouquinho também sobre isso. Eu compartilho dessa tua opinião em relação a sonhos. Uhum. Eu estimulo muito que as pessoas sonhem e dentro do planejamento que eu ajudo as pessoas a construir para elas, os sonhos estão dentro dele, né? Os sonhos fazem parte de um planejamento. Por mais grandiosos que sejam, por mais irrealizáveis que sejam, idealizados, não importa. Mas os sonhos fazem parte de qualquer planejamento. O problema da idealização é a gente achar que quando a gente realizar aquilo, vai continuar sendo daquele formato da idealização, né? O ideal, a idealização ideal vive no mundo das ideias. Saiu do pensamento, se tornou realidade, deixou de ser ideal, né? A pessoa sonha, a gente usou o exemplo do morar na praia, né? A pessoa sonha em morar na praia, ela precisa lembrar que na praia tem vento, na praia tem dias que chove, não faz sol todos os dias. Tem os dias que são nublados, que são ruins, tem vento, tem areia, tem suja a casa, tem que varrer a casa várias vezes por dia porque tem areia, né? Tem a maresia, tem várias coisas que vêm junto no pacote. Não é o pacotinho perfeito. Tem o pacote de algumas coisas e vem outras coisas. É como eu sonho em comprar um carro. E vai vir junto o imposto do carro, o seguro do carro, o procurar a vaga, porque de aplicativo não precisa procurar vaga, né? Pagar o estacionamento, cuidar o horário de estacionamento, saber onde está estacionado, depois não esquecer, né? Não encontro o carro no estacionamento. Então, tem tudo dentro do pacote. E geralmente a gente ficar nessa idealização faz com que a gente nem viva o presente e nem viva para realizar os sonhos. Que a gente fica perdido como se fosse impossível, porque é ideal, e aí então também não faço nada para realizar. Ou então me perco, que eu vou. Meu sonho é morar na praia, eu vou morar e na praia não tem vento, na praia não tem maresia, na praia é o mundo ideal, perfeito. É aquilo que geralmente a gente vê a diferença entre a revista de viagem ou o perfil de viagens do Instagram e a viagem real.
né? O perfil de viagens ou a revista de viagens tem a foto mais linda, geralmente do alto, de um drone. Não é a foto que tu vai tirar lá quando chegar. Não aparece os perrengues na foto, né? Não aparece o atraso do voo, não aparece o hotel que não era bem aquele que tu queria. Na foto não cabe isso. Na foto é o mundo perfeito. Então, na foto é a viagem idealizada. Aí ele chega lá, tem algas, né, no mar. Assim. É. E Aconteceu aí não dá para entrar comigo na água numa que tem viagem. algas. Aconteceu comigo numa viagem, assim. Cheguei lá, não dava para entrar no mar em algumas das praias. E eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. Uma coisa que eu costumo conversar bastante também com os clientes, assim, é para testar algumas possibilidades, assim, né? A gente fazer versões pequenininhas dos nossos sonhos, assim. Tu tem vontade de fazer uma mudança Hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de experimentar, né? Não precisa criar um protótipo, uma coisa enorme assim para testar, mesmo que seja um trabalho novo, mesmo que seja uma mudança de cidade. Vai lá conhecer o lugar quando tu tirar férias, Uhum. vai passar uns dias lá, vai lá na época mais difícil. Né? Teve a tua viagem para Manaus, foi numa época, no mês mais quente, então tu já experimentou. Eu tinha uma idealização que eu queria morar no verão, assim, né? Era o meu sonho e tive a oportunidade de passar um ano na Bahia. Um verão foi suficiente para mim entender que eu não queria morar lá. Um verão. Então, assim, eu É ia um no verão, inverno. mas nem tanto, né? É um verão, Oi? mas um pouco, não tanto verão. Sim, não, mas o verão é que deu a conclusão assim que eu não que o calor não era tão agradável para mim assim daquela forma, né, daquele nível assim. Porque eu saí daqui do frio no inverno e ir para lá e tá calor, era maravilhoso. Agora, o nosso verão aqui pode ser quente no sul, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quente, mas tem essas oscilações assim de temperatura, né? Às vezes refresca, às vezes tá mais quente. Então, foi ir numa época que é mais sensível e até também pela dinâmica do turismo, né? Então, me dá uma experiência diferente do que numa época que é a mais confortável possível, né? Então, acho que a gente testar coisas quando a gente quer fazer uma mudança que vai, às vezes, mobilizar, sei lá, vou vender minha casa, vou comprar um negócio lá, decisões significativas, né? Eu acho que essas experimentações assim são muito bem-vindas, porque aí a gente às vezes rapidinho a gente sai da idealização porque se dá conta que não é exatamente isso. Então, acho que é uma Uhum. boa, Sim, ou boa ao prática. contrário também, né, Fernanda? A Uhum, pessoa vai, por exemplo, Santa Catarina, vai na alta temporada e acha que o ano inteiro é igual à alta temporada. E não é. As nossas praias aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na baixa temporada se transformam. uhum, uhum, São cidades completamente diferentes do que é na alta temporada. Então, também ter esse referencial, né? Aquilo que eu estou buscando a médio e longo prazo se mantém assim. Eu uhum, sei quais são as mudanças daquilo, porque a gente está usando aqui o exemplo da praia, porque é uma transição que as pessoas às vezes, né, uhum. idealizam, né? Eu vou trabalhar, como é que eu vou vender coco na beira da praia e vou ser É, feliz, né? miçanga. Só que não, né? Aí chega lá e descobre que não é bem assim vender coco na beira da praia, né? Uhum, uhum, Mas se a gente pensa na transição profissional, mesmo que não cause, né, essa transição da vida, a pessoa pode morar na mesma cidade, na mesma casa, mas também idealizar dessa forma, achar que um dia naquele trabalho que foi o que ela vivenciou, o que ela ouviu falar da amiga ou da pessoa que ela conhece, o que ela vê no Instagram a pessoa mostrar, se mantém por 12 meses. uhum. E não necessariamente, tem que lembrar da baixa temporada, tem Sim, que sim. lembrar como é na baixa temporada. Ou o contrário, quem não gosta de muito movimento nesse meu exemplo aí, é lembrar da alta temporada, Uhum. que as coisas também ficam mais difíceis. Então, lembrar dessas oscilações naturais da vida, que no trabalho também acontece, né? Tem momentos que são um pouco diferentes conforme a época que a gente está vivenciando a gente internamente, aquele trabalho em específico, aquele mercado em específico, as épocas do ano, às vezes, dependendo da profissão, tem essa sazonalidade que interfere também.
né? Tem várias interferências ali que a gente tem que ter essa amplitude de cenário, né? Por isso que a busca de informação é uma das características empreendedoras, é tão importante. A gente precisa buscar informação. A gente precisa saber como é que é aquilo ali que a gente está querendo mudar, para sonhar, mas sem desse jeito, sem querer realizar desse jeito idealizado, sem achar que vai poder realizar desse jeito idealizado, mas não deixar de acreditar no sonho. Uhum. Sim, eu queria até trazer dois exemplos práticos que eu lembrei, assim, né? Acho que a gente está usando esse exemplo da praia, assim, porque é fácil de visualizar. E eu tive, ah, nessas funções de mudança, assim, já conversei com pessoas que tiveram pousadas na praia, né? E aí teve um casal numa praia lá na Bahia que eles estavam muito felizes com o movimento, assim, e acho que mostrava muito do que a gente estava conversando, assim. Ela trazia para mim que ela gostava de fazer o café da manhã, ela trabalhava na área de, acho que da publicidade, saiu, sei lá, de São Paulo, foi morar numa praia na Bahia. E ela tinha ali hoje uma pousada pequenininha, que era aquele ritmo mais lento, conversa com as pessoas. Então, o trabalho dela, ela sentia que servindo mesmo ali as pessoas, né, o café, ela colocava o potencial dela, assim, que inclusive características que no meio corporativo não era, naquele ambiente que ela estava, não eram tão bem vistas, ali ela se sentia bem fazendo isso, né? Então, ela estava feliz com o movimento que realmente nutria ela. Também conheci um outro casal, assim, que eles estavam muito desgastados, eles idealizaram essa questão de ter uma pousada na praia e aí vou viver de renda, e eles trabalhavam pra caramba e, tipo assim, nunca conseguiam ir na praia, nunca conseguiam fazer nada. Deu pra ver que o planejamento deles, assim, não considerou coisas bem significativas, a logística, o trabalho, toda a parte de manutenção. Então, a gente está falando aqui dessas coisas, né? Não dá para projetar tudo nos mínimos detalhes, como tu falou no outro encontro, né? A gente vai se frustrar, vai ter erros, mas às vezes tem uns que são bem significativos e que a gente consegue sim ter uma noção melhor, né? Então, nesses dois exemplos, eu vi pessoas que estavam alinhadas com o que eles estavam buscando e criaram um negócio na estrutura do que ela estava buscando, e outros que idealizaram, assim, que seria, né, uma renda, quase uma renda passiva, só que é trabalho pra caramba, assim, precisa gostar de estar com as pessoas, precisa gostar de receber, vai fazer parte essa vai ser a rotina, né, de quem tem uma pousada assim em algum lugar. E eu acho que uma área também que pode acontecer isso bastante de trabalho é sobre entre ser autônomo e CLT, né? Eu lembro quando eu estava saindo, as pessoas falavam, ah, que delícia não ter chefe, não sei o quê. Aí a gente dá uma recortada em algumas coisas, eu faço os meus horários. Acho que autônomo dá para idealizar assim várias coisas que a gente na prática vê que a maior parte das pessoas depois não consegue cumprir, vê que também é muito difícil tu não ter os teus horários, tu ser o dono da tua agenda de tudo, né? Fazer todas as áreas. Então, aquilo que acho que também uma transição, e a gente quer gravar um episódio específico, assim, né, de CLT para autônomo, mas é uma transição também que pode trazer bastante idealizações, assim, que a prática vai trazer outros desafios e outros benefícios. Enfim, acho que olhar as coisas de forma real como elas são, né, e abraçando essas sazonalidades, essas mudanças, sem ficar imaginando sempre aquele cenário mais fixo e confortável. Acho que é um pouco sobre isso. Uhum. E trazendo para a realidade, sem abandonar o sonho, mas pensando o que que é possível para mim, nesse momento, dar um passo na direção do meu sonho. Porque aí a gente consegue trazer mais para a realidade. Pode ser que aquele sonho ele sirva só como inspiração. Pode ser que a gente nunca realize aquele sonho, mas se ele servir para inspirar a gente a vida toda e caminhar na direção dele, ele serviu muito, né? Ele cumpriu o propósito dele, se ele servir para nos inspirar. Às vezes também é uma leitura equivocada sobre o que que é sonho, o que que é idealização. Idealização é essa ilusão de achar que eu vou ir para a praia e eu vou ficar igual a foto do Instagram das pessoas que eu vejo que mostram como é morar na praia, não como realmente é morar na praia.
né? E pode ser que seja até melhor do que eu estou imaginando, mas eu preciso saber como é que é, eu preciso saber como é que eu me adapto, eu preciso saber como é para mim. E esse mesmo exemplo que tu usou do profissional que é CLT e que quer ser autônomo e também acha que é mil maravilhas, afinal de contas eu não tenho mais chefe. Sim. É, É, a primeira frustração que geralmente as pessoas, né, passam é que elas descobrem que não era tão ruim assim, afinal, ter chefe, comparado aos perrengues que elas descobrem no longo do caminho. Mas se elas não pensaram nisso antes, uhum. elas talvez, né, pudessem ter evitado muitas coisas. E às vezes vai acontecer mesmo da gente dar um passo e repensar e voltar atrás, e também tá no pacote, assim, eu acho, de experiências, né? De errar e acertar, mas o que a gente puder realmente conversar com outras pessoas, pegar essas experiências, ler, se informar, acho que vai ajudar muito aí no nosso caminho para fazer os movimentos, né? Uhum. Depois, Não tem um plano perfeito, né? Não tem um não. plano perfeito, mas sempre um plano, por pior que ele seja, ele vai nos ajudar mais do que atrapalhar. Porque, na pior das hipóteses, a gente vai descobrir que aquele foi um plano ruim. E às vezes um movimento que a gente faz, como conhecer um lugar, né? Ele vai nos ensinar também alguma coisa sobre a realidade onde a gente está. Às vezes a gente não precisa nem sair, pedir demissão, mas daqui a pouco tu fez um movimento lá, experimentou alguma coisa, já viu e tô vendo que a minha realidade aqui não é tão, né? Então, acho que vai aprendemos de várias formas e o que talvez não seja o resultado que a gente espera, mas vai ter algum ganho, assim, né? O próximo ponto que a gente trouxe, assim, para pensar também, se a gente está pensando num movimento de transição ou se estamos fugindo de alguma coisa, ou se é uma fuga. E nós vamos sempre, quando falar desse tema, nós vamos reforçar isso várias vezes, assim, né? Se tu tá numa situação difícil, num ambiente tóxico, realmente numa situação que tá insustentável, precisa sair, precisa montar o teu plano de fuga mesmo, de sair, olha, De não tem fuga. como, Então vai ter situações que sim, plano de fuga, né? A gente pode pensar num relacionamento de casal, quantas vezes acontece realmente que precisa sair, não dá para ficar pensando cada dia, cada momento pode ser, enfim, pode estar colocando em risco a vida da pessoa, né? Nesse exemplo, assim, de uma relação de casal tóxica, agressiva, violenta. Então, assim, a gente realmente pensar que às vezes vamos precisar fazer um movimento de corte e buscar apoio para conseguir fazer isso, mas esse autoconhecimento, esse olhar para o que está nos causando desconforto, vai nos ajudar a entender se nós não estamos tentando só, né? E acho que essa pergunta que ela conversa muito com coisas que a gente já conversou, né? Sobre para entender o que está motivando, que desconforto é esse que nós estamos sentindo, não se colocar só numa ilusão, uma idealização, acho que vai ajudar a saber o que é, se é uma transição real ou se a gente está fugindo de alguma coisa que está ali naquele momento, naquela situação. Uhum. Aqui eu acho que conecta bastante o que a gente falou na semana passada em relação às transições mais sutis ou mais radicais, né? Quem não assistiu, recomendo assistir. Sim. Às vezes, essa transição mais radical é uma forma de fuga. E como tu disse, às vezes é o necessário, às vezes é o recomendado, o indicado. Vai, sai, porta fora, por favor. Né? Foge daí porque que não dá mais. Só que essas são situações extremas, não são a maioria, não são todas as situações que são assim extremas, né? Tem, claro, situações que são um caso de polícia, Uhum. mas nem todas as situações são assim extremas. A maioria não é. A maioria a gente pode sair, respirar, organizar o pensamento e como é que eu vou fazer isso aqui da melhor forma possível para que eu também não pague um preço tão alto. Um preço a pagar sempre vai ter, mas para que eu mesma não me prejudique com essa decisão aqui, né? E a vontade, eu acho que de fugir, de sair porta fora,
ela pode ser o que nos impulsiona a fazer a mudança. Porque se a gente não está numa situação de risco, mas tem essa vontade de sair porta fora, usar isso como um funcionador. O que que eu posso fazer para que essa vontade me mobilize a fazer o que eu preciso fazer para conseguir sair daqui e não ter consequências que possam me prejudicar, né? Ou que eu possa bancar essas consequências, eu possa dar conta dessas consequências, assim, que elas gerem prejuízos que eu não vou conseguir dar conta, ou que eu vou levar muito tempo para me recuperar. Tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de ter aquele salário ali, aquela segurança todo mês, e a gente não pode julgar, né, a situação de cada pessoa. Tem pessoas que têm outros tipos, né, de necessidades de segurança que precisam se manter daquela forma como está, que sair chutando balde assim pode não ser o mais indicado. Tem outras pessoas que não, que precisa realmente desse impulso assim para se mexer, porque senão não sai do lugar. Quantas coisas a gente só fez porque teve esse impulso que nos causou prejuízo? Infelizmente teve, mas foi o que nos tirou do lugar, foi o que fez com que a gente fosse adiante, né? Foi o que nos permitiu ir adiante, senão talvez a gente continuasse ali naquela mesma situação mesmo sofrendo, né? Então, às vezes a fuga pode ser uma necessidade real, às vezes pode ser uma forma de eu me enganar, né, e achar que fugindo eu resolvo, e que é algo que eu preciso resolver, não adianta querer fugir, porque ali no outro trabalho eu vou encontrar talvez a mesma situação ou até pior, não sei, porque eu ainda não conheço aquela situação, né? Mas primeiro, eu acho que se a gente volta naquele primeiro tópico, que é como a gente consegue identificar o real motivo, a gente talvez esteja aí identificando se é realmente a melhor decisão a transição ou se aquilo ali é uma fuga de algo, uma vontade de fugir de algo que a gente não vai fugir, que a gente vai ter que aprender a lidar. Um bom exemplo disso da fuga, eu não sei como é que tu pensa em relação a isso, mas as pessoas que querem morar fora, que às vezes até vão morar fora do país, e que é uma necessidade de fuga. Elas querem fugir daquilo ali. E aí, qual o destino mais longe me dá que é esse bilhete que eu quero comprar? Então, ir para fora do país é uma fuga mais longe possível dessa realidade aqui que não tá bem. Eu não estou dizendo que essa é a realidade de todas as pessoas que vão morar fora. Não é isso. Uhum. Mas essas são justamente as pessoas que geralmente não se adaptam e acabam voltando. Porque elas não queriam efetivamente morar fora. Elas queriam fugir de uma realidade que elas viviam o mais longe, distante, de preferência para um outro país. Então, se a gente não consegue identificar isso antes, a gente coloca em risco até as decisões, porque pode ser que se a gente se der conta que aquela vontade de morar fora é uma fuga, pode ser que fazendo isso preventivamente, ela inclusive vá morar fora e seja muito feliz morando fora. Mas indo morar fora sem querer fugir das coisas. Indo morar fora porque realmente resolveu as coisas para não querer fugir delas. Eu lembro na época que eu tava, sei lá, estudando para o vestibular, assim, aí chegou uma fase que eu falei, aí a gente tem que tomar decisões, né? E aí eu fazia terapia, acho que nessa época, assim, um dia eu falei assim, eu vou fazer um curso de comissária de bordo, assim, bem óbvio, assim, bem, sei lá, vou, né? Uma coisa bem viajante. Não tinha nada a ver com o que eu gosto, acho que eu nem nunca tinha andado de avião, assim. Não tinha nada a ver, não tinha nenhum interesse ali, né? Mas estava tão difícil decidir, assim, a gente cria uma outra coisa, assim, completamente fora, que te tira, né, do desconforto da decisão, assim. E uma outra coisa que eu pensei, assim, como Mas exemplo. só um parênteses aí, só um pouquinho, por favor, um parênteses. Tu fez o curso de comissário de Não, voo? não, foi só. Então nós precisamos conversar internamente sobre esse assunto. Eu fiz o curso de comissário de voo, mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos voltar aqui no nosso assunto. Não, a minha psicóloga, na época, a gente conversou e acho que eu já tava com uma decisão ali entre psicologia e ciências contábeis. Já tinha bastante coisa para. Psicologia, ciências contábeis ou ser comissário de voo.
Mas não, É um mas eu. bom exemplo, sabe? Que quando eu estava dando os exemplos da idealização, eu lembrei desse exemplo. Porque é muito comum as pessoas idealizarem dessa forma. Ah, eu quero ser comissária de voo porque eu quero viajar. Eu acho super legal esse negócio assim, ai, não tem rotina, um dia tá lá, outro dia tá no outro lugar. A pessoa passa dentro do avião a maior parte do tempo. Quando não tá no avião, tá dentro do quarto do hotel, dormindo, porque tá podre de cansado. Quando termina de dormir, toma café, levanta e vai para o próximo voo para ir embora. Então, não conhece as cidades, conhece vários aeroportos, né? Conhece vários aviões, vários aeroportos, vários hotéis, e tem a rotina, sai de casa para o aeroporto, do aeroporto entra no avião desce na outra cidade, no avião sai do aeroporto para o hotel, a rotina tá aí, né? Então, é essa idealização. E a pessoa pode ser super feliz fazendo isso, mas se ela se dá conta de como é que vai ser o mais próximo que ela conseguir da realidade, porque igual à realidade não tem como, só a gente experienciando aquilo. E às vezes precisa ir lá fazer, quebrar a cara e ver realmente, não é aquilo ali que eu queria e volta. Eu acho que Mas esses o exemplos mais mais próximo extremos possível da ajudam, realidade. esses exemplos mais extremos ajudam a ilustrar bem, assim, né? E é claro, tem muita gente que é muito feliz dessa forma, nessa rotina que é adaptável, que gosta de mudança, que não precisa ter uma estrutura muito fixa. Acho que o desafio é que às vezes a gente nem tem essas características, né? Pega aquele ponto de ilusão, ah, só quero conhecer lugares e não vê todo o pacote completo, né, que vem que é muito significativo, né, que é uma vida com uma rotina muito diferente, com vários riscos, né, com como tu se adapta fisicamente até viver dessa forma, né, boa parte do teu tempo de vida dentro de um avião, assim, acho que Não é. é à toa que o comissário de voo se aposenta com 20 anos, né, Uhum, de profissão. Então, é uhum, óbvio que tem é, riscos físicos reais. uhum, uhum, uhum. E bom, o último ponto que a gente tinha colocado aqui, que também vai virar um episódio específico, né? Se a transição é sustentável, né? Sustentável ao longo do tempo, se a forma que nós estamos pensando em fazer é sustentável mesmo, se é sustentável financeiramente, né? A gente está pensando, ah, eu vou viver, né, fazendo isso, mas financeiramente eu tenho X de conta, faz sentido, eu vou conseguir o mínimo do que eu preciso, né? Pensar, né, numa transição sustentável. Porque a gente tem experiência, tu há mais tempo do que eu acompanhando pessoas, né, em transição. Eu também já vi muitos processos, conversei com muitas pessoas, e a gente vê que muitos movimentos não são sustentáveis porque alguns elementos ali não foram, e porque, às vezes, especialmente uma transição mais radical, né? Eu pensei também nesse exemplo, assim, às vezes são movimentos profundos, a gente se sustentar como autônomo, com uma mudança significativa na forma de ganhar dinheiro, de trabalhar. Então, assim, pensar nessa sustentabilidade é muito importante. E aí envolve a saúde física, mental, emocional, enfim, a saúde financeira, né? Realmente considerar qual é o teu cenário para tu fazer. A pessoa tem filhos, tem outras pessoas que dependem financeiramente, então tem várias questões que vão ser bem importantes de olhar para fazer esse movimento sustentável e especialmente na parte da saúde também, eu acho que me chama bastante atenção, assim, porque aí às vezes a gente pensa, tá, vou virar autônomo e vou trabalhar um monte, agora eu faço tudo que eu trabalho é para mim, Paraná, e de repente a gente cria um outro ritmo, e aí não é sustentável. Eu já vi negócios sustentáveis que a forma que as pessoas trabalham não é sustentável, né? Então, esse conceito, assim, né, precisa se ampliar e eu acho que é
uma busca, uma investigação nossa, né, Simone, tanto minha quanto tua, assim, de tentar trazer isso para os nossos trabalhos. Não significa que a gente alcançou exatamente o que nós gostaríamos, mas estamos no processo, assim, eu acho que diariamente buscando especialmente priorizar a saúde, né, de uma forma integral, assim. né? Essa busca pelo que é sustentável é o que faz com que a gente fique atento a observar e avaliar se aquilo ali que a gente está fazendo está no caminho, né? Porque é isso que tu falou de uma pessoa busca um negócio sustentável, mas a forma como ela trabalha não é sustentável. Então, o negócio não é sustentável. Se as pessoas nesse negócio trabalham de uma forma que não é sustentável, o negócio não é sustentável. E fica uma ilusão de que, eu estou fazendo uma coisa super legal. Sim, mas olha a forma como tu está trabalhando. E nesse pacote aí a gente coloca muitas pessoas que, semelhante a nós, trabalham de forma autônoma, né, Fernanda? A gente tem aí uma lista interminável de exemplos de pessoas que são bem-sucedidas, que conseguiram resultados que a gente não conseguiu, que a gente não tem, mas que tem uma rotina de trabalho que a gente não quer. Porque chega uma hora que essas mesmas pessoas, e já aconteceu com várias, dos famosos aí, a gente já viu vários desses exemplos, e toda hora tem um novo, das pessoas que precisam parar porque elas não aguentam mais. Né? E aí, às vezes, a gente tem uma conta bancária cheia de dinheiro, mas esse dinheiro não é suficiente para recuperar aquilo que a pessoa perdeu, como tu disse, de saúde. E aí, faz como? Né? Às vezes tem dinheiro que não recupera essa saúde e que não deixa a pessoa de novo apta a trabalhar. Né? Essa rotina exaustiva é o que mais incapacita as pessoas para o trabalho, porque não consegue se recuperar, não consegue voltar, não consegue retomar uma vida de novo, né, que seja possível para gerar o sustento dela. E aí, o que adiantou ganhar um monte de dinheiro? O que adiantou ter chegado num ápice, né? Não serviu de muito. Então, se a gente não tem esse direcionamento do sustentável, e pode que hoje, nesse momento, não esteja sustentável, mas tem isso na direção do que a gente está buscando. Né? Isso precisa ser um guia para a gente. E não só para a gente, mas para o todo, porque o sustentável não é individual, né? O sustentável é coletivo. Se não é sustentável para o coletivo, não é sustentável. Né? Então, sustentável não é só numa visão individual, porque senão não é sustentável. E Ter esse olhar mais amplo é necessário. porque quando vê, nós estamos reproduzindo algumas coisas que são comuns, assim, então eu vou descansar quando eu me aposentar, né, segue reproduzindo aí idealizações mesmo, ilusões do futuro, sendo que a gente precisa encontrar formas de viver, né, e poder descansar, e poder desfrutar, e poder ter um equilíbrio melhor, né? Nunca me esqueço de uma frase no Gaia Education que falava de um conteúdo lá que eu gravei, que era assim, a rota tem que ser um espelho da meta, né? Então, assim, se eu quero, e eu acho que isso é uma coisa que a gente está sempre entre nós aqui, a gente sempre conversa, mas a gente quer fazer um projeto, a gente quer fazer essas lives aqui, esses encontros, ele precisa ser um espelho daquilo que a gente quer passar, se esse processo tiver muita tensão, desconforto, excessos, pressas, não vai estar alinhado com o que a gente quer transmitir, né? Então, nós estamos sempre tentando trazer isso para a prática mesmo, né? Para não pensar só lá no futuro, não. É viver uma vida boa, né? Fala, uma vida, encontrar esse caminho para viver uma vida boa hoje, né? Sem Uhum. ficar só projetando no futuro no futuro, porque não sabemos sobre o futuro, não sabemos, não temos, né? Enfim, né? Acho que esse é Uhum. um ponto E bem. não é à toa que a gente chama essas nossas conversas de trocas autênticas, né, Fernanda?
porque a gente quer falar o que é verdade e não inventar coisa. Não verdade, porque é a única verdade, não, mas o que é verdadeiro, o que é real nas nossas vidas, o que é real daquilo que a gente vê, sem, sem criar ilusões, né? Que as pessoas possam sonhar, mas olhando para a realidade e um passo de cada vez para ir na direção daquele sonho, sem criar mais obstáculos, porque quanto mais a gente se ilude, quanto mais a gente cria ilusões, mais obstáculos a gente cria, né? Então, é sendo verdadeiro, trazendo de forma verdadeira aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experiencia, ou por nós, ou por outras pessoas, mas sem mascarar as coisas, sem criar, né, aquelas máscaras de quem a gente não é, trazendo isso da forma mais honesta possível, né? Acho que esse é o nosso principal compromisso, né? Sim. Então vamos para os nossos minutinhos finais. Eu queria agradecer mais uma vez, assim, né, pela a tua disponibilidade e abertura para a gente trocar, né? E aqui a gente compartilha algo pronto, mas tem toda uma construção, né, nos bastidores, tanto da nossa relação, assim, né, das nossas trocas, quanto do que a gente vai querer expressar pro mundo e compartilhar. E assim, um resuminho então do nosso tema principal hoje foi como avaliar se a transição profissional é a melhor decisão. E aí nós pontuamos algumas questões para pensar, né? E aí isso vai ser uma investigação pessoal, assim, vale de repente pegar essas perguntas, escrever, tomar um tempo, né, para refletir como identificar o real motivo para a transição, né? Esse trabalho de autoconhecimento, a importância de saber o que está mobilizando esse desconforto que tu está sentindo nesse momento, né? Olhar para refletir sobre sonhos e idealizações, se permitir sonhar, mas tomar cuidado com ilusões que te prendem e não te ajudam a dar passos reais. Pensar se é uma transição ou se é uma fuga e se a transição é sustentável. Então, se tiver mais alguma coisa, Simone, que tu queira compartilhar hoje para a gente fechar. Não, eu achei que a gente abordou como a gente mais ou menos estava prevendo, e esse último tópico das transições sustentáveis, a gente pode fazer um episódio falando só sobre isso, né, Fernanda? Porque Uhum, realmente abre para várias outras coisas que a gente pode falar sobre esse tópico aí que é fundamental, né? Dentro de uma, não só de uma transição, mas eu coloco sempre lá no meu Instagram, né? Carreiras humanizadas e sustentáveis. Já faz bastante tempo, né, que eu uso essa expressão, e para ti também eu sei o quanto o sustentável é um valor importante, né? E a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem que isso é fundamental para a vida delas, para a vida de todos, e que a única forma da gente conseguir sobreviver, né, e manter o mundo, enfim, e conseguir realizar mais à frente e ser mais, viver mais tempo e melhor, né, de uma forma que seja boa para todo mundo. Senão não tem como, senão os dias estão contados. Então, muito obrigada. Temos mais um episódio. Até o próximo. Obrigada, tchau, Tchau. tchau.